Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito solicitado, muito interessante, que eu acho que quase todo mundo passa ou já passou por essa emoção, por esse sentimento, que é a rejeição, né? Quem nunca se sentiu rejeitado na vida? Quem nunca se sentiu apartado, desprezado, rejeitado, não pertencente, né? Eu acho que todo mundo em algum momento já passou por isso. E a gente vai entender aqui hoje quais são as raízes mais profundas de uma rejeição, onde isso começa, para que serve manter esse sentimento no nosso sistema, como a rejeição anda lado a lado com outros sentimentos, como a culpa, o remorso, o ressentimento, a vingança, como isso tudo pode de alguma forma estar nos motivando, né, e mantendo esses sentimentos tóxicos aí dentro. E vamos entender também como que a gente pode liberar. Então a gente vai finalizar com um exercício muito poderoso para você liberar essa sensação de rejeição, tá bom? Vai pensando já aí, começa a escrever para mim o que você vai trabalhar hoje aqui comigo. Quando, por que ou por quem você se sente rejeitado ou rejeitada? Escreve para mim aí quando você se sente rejeitado. A gente fez algumas enquetes, mas antes eu preciso começar dando o recado que a Helena briga comigo se eu não falo. Cursos, gente, tem muitos cursos legais para esse ano. Para os Theta Healers mais avançados, tem cursos cereja do bolo, assim, os mais avançados mesmo, de aperfeiçoamento. Para os Theta Healers que querem reciclar, temos também muitos cursos maravilhosos. E para quem nunca fez, não é terapeuta, não conhece, não sabe como, mas tá vendo essa técnica, tá se encantando e quer fazer, temos aqui o Super Curador Theta. A gente ainda nem fez o lançamento oficial, mas ele já tá com 50% das vagas preenchidas. É um curso bem seleto para um grupo pequeno que eu quero realmente cuidar com muito carinho durante 70 dias. É bem particular e é um curso muito maravilhoso. Então, se vocês querem informações sobre cursos, para quem já é avançado, temos o DNA 3, teremos o Anatomia Intuitiva. Nesse ano, o DNA 3 e a Anatomia Intuitiva serão online, primeira vez online. Teremos Planos da Existência, Você e a Terra, presenciais, Você e o Criador online, tem muita coisa acontecendo. Entra no meu Linktree, chama a Helena, pede informações e vem fazer uma turma comigo que eu tenho certeza que você vai amar. E eu vou amar te receber também. Tá bom, Leleca? Tá dado o recado? Maravilhosa. Então vamos lá. Só alguém aí veio me culpar hoje porque acabou comendo, né, uma fornada inteira da receita que eu coloquei das abobrinhas. Não sou responsável por isso, eu só ponho receitas saudáveis e gostosas. Se você comeu 3 travessas, não me culpe, querida. Mas olha, que legal, fico feliz que você esteja fazendo as minhas receitas. Daqui a pouco eu vou repostar que a sua ficou maravilhosa também. E vamos lá. Boa noite, Sandrinha, Kátia, Eve, Silvia, muita gente querida, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar? E eu vou começar a falar assim algumas rejeições que foram apontadas nas minhas enquetes. Veja se você se identifica e vai escrevendo aí se a sua é diferente de alguma dessas. E se você conhecer alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, sobre rejeição, clica no aviãozinho aqui embaixo, no lado inferior direito, tá bom? Foi você, Carmen, eu sei. Muito boa, né? Fiquei feliz que você fez e tenha dado certo. É uma receita tão facinha, mas eu ainda não consegui fazer com a berinjela. Eu vou fazer, eu também fiquei curiosa. Então, vamos lá. Olha, eu tenho rejeições aqui de pessoas que se sentem rejeitadas pelos pais. Rejeição, teve gente que colocou que sentiu rejeição dos pais adotivos também. Tem gente que se sente rejeitado pela aparência física. Tem gente que escreveu que se sentia rejeitada pelos parceiros e pelos homens.
Tem gente que escreveu que se sentia rejeitado pela família inteira. Teve uma pessoa que eu achei interessante, que ela tem uma rejeição, porque ela disse que passou Covid para a família, e aí ela se sentiu rejeitada e culpada, né? Tem gente que se sente rejeitada por amigos, tem gente que se sente rejeitada no trabalho, e colocaram aqui, teve uma pessoa que colocou também, rejeitada por estar sem dinheiro. Ela escreveu, quando eu tinha, todo mundo vinha, na hora que eu perdi, as pessoas me rejeitaram. Gente, não sei se vocês estão se identificando, se vocês têm outras rejeições para contar aqui, mas a verdade é que qualquer tipo de rejeição, né, ela vem de uma sensação de desconexão, de não pertencimento. E muitas vezes você se sente hoje rejeitado no trabalho por um parceiro, pela família, por não ter dinheiro. Muitas vezes a raiz não é aí. Essa rejeição, ela pode ser uma cocriação de uma crença que já está muito mais antiga. A gente tem que ver onde isso começou, tá? Porque, em tese, né, se nós tivéssemos plenos de amor próprio, de preenchimento, de reconhecimento da nossa potência, nada nem ninguém poderia nos fazer, né, nos trazer esse tipo de sentimento. Então, ele começa numa baixa autoestima, numa sensação de solidão que está muito lá atrás, e a gente vai olhar para isso hoje, ok? Alguém aqui pôs alguma rejeição diferente da que eu falei? Alguém quer contar? Eu tô falando aqui para dar alguns exemplos, vocês não precisam se expor, tá? Mas eu tô falando para ir engatilhando vocês, para que vocês percebam, né, e reconheçam aonde vocês se sentem rejeitados, porque no final da live a gente vai fazer um exercício muito legal, e aí vocês podem já pensar nesse tema, tá bom? Para liberar. A gente vai entender também que a gente se apega a esses sentimentos. Parece loucura, mas a gente se apega aos sentimentos de rejeição. A gente se apega a um sentimento de remorso, a gente se apega a ficar sentindo culpa, a gente se apega a ressentir alguém, e a gente vai entender essas funções, tá? Então vamos lá. A gente fez também uma enquete, a Heleninha fez, perguntando sobre o medo de ser rejeitado, pessoas que tinham medo da rejeição, e praticamente deu 100% sim, né? Praticamente todo mundo tem medo de ser rejeitado. Mesmo que a gente pare racionalmente para pensar que a rejeição é uma ilusão, se você estiver pleno, mas ninguém quer ser rejeitado, e a maioria deu aqui sim. Então, por que isso acontece? A rejeição, para a alma, para o seu espírito, para a sua alma, ela é entendida, o sentimento de rejeição é entendido como a própria morte. Nós temos vários aspectos na mente, tá? Isso é assunto de um curso muito legal do Theta chamado Você e o Criador, mas eu quero contar um pouquinho sobre esses aspectos da mente, só pra gente entender por que a rejeição é entendida como a morte. Como uma... porque assim, primeiro, vou falar isso depois, que isso é mais profundo, mas vamos entender os aspectos da mente. Por mais que vocês não tenham feito esse curso comigo, vamos pensar racionalmente aqui e ver aí se vocês identificam na mente de vocês esses 4 aspectos. Primeiro aspecto, a Vianney Stibal, fundadora da técnica que criou esse curso, ela chama de eu sobrevivente. O eu sobrevivente é aquele aspecto da sua mente que está preocupado com as questões de sobrevivência. Ele é totalmente conectado com o seu chakra básico, ele está totalmente ligado às questões de sobrevivência, tá? Por quê? Porque para a gente existir aqui enquanto espécie, esse eu foi muito importante, senão os animais não teriam medo das feras, não fugiriam dos temporais, não estariam aqui seguros. Então, esse eu de sobrevivência, ele é super importante para que a gente se mantenha vivo. O que ele busca? Ele busca segurança, ele busca nutrição, né? Ele busca perpetuação de espécie, tudo que é sobrevivência, tá? Depois nós temos também outro aspecto que é o ego.
O ego é como você se enxerga nessa vida, como você se vende, qual é a sua pessoa, vamos falar assim para simplificar. Ele não é bom nem mal, ele é como você se mostra, como você se apresenta e como você se reconhece nessa existência, tá? O ego, ele não é bom ou mal, ele é aquele aspecto da mente que quer ser reconhecido, que quer receber amor, que quer realizar. Ele é mal quando se torna egoísmo ou egotismo, porque aí ele perde, né, valores morais, éticos, pode passar por cima de tudo, de todos, pode prejudicar, pode machucar para conseguir seus objetivos. Isso não é o ego, isso é o egoísmo, é um comportamento egóico. Mas o ego, ele tem muita função, né? Porque é ele que vai, por exemplo, te motivar a se esmerar no seu trabalho para ter o reconhecimento e para ter os recursos, para ter uma vida mais confortável. Então ele te move adiante. Ele é uma ferramenta também, é mais um aspecto da mente, tá bom? Depois a gente tem um outro aspecto da mente, que é o eu superior. Esse é a parte mais elevada do seu ser, tá? Ele é uma parte multidimensional do seu ser, ele tá aqui como o seu guia. Pode ser que você passe uma vida inteira sem se conectar com ele, ele vai estar ali bem stand-by assim, né? Mas se você se conecta com ele, você tem um grande guia. Ele é o aspecto, mas ele não é um ser, uma entidade, nada. Ele é o seu aspecto, o aspecto do seu ser de poder, o mais elevado, é aquele que faz parte da sua alma, é aquele que está aqui para te guiar, porque ele sabe a verdadeira razão dessa existência que você tem. Ele sabe o seu verdadeiro propósito de alma, então ele é a sua parte mais elevada. Tá? Quando você faz escolhas morais, quando você faz escolhas que constroem, que desenvolvem a virtude, é esse eu superior que está atuando. Se você encontra, por exemplo, um dinheiro perdido, né? E você sabe, tá vendo quem que perdeu o dinheiro? Se você pegar esse dinheiro para você, sabendo que esse dinheiro é do outro, aí é o seu egoísmo. Porque você sabe que é do outro, você tá pegando, então você sabe deliberadamente que tá prejudicando o outro em benefício próprio. Então esse seria um egoísmo. Mas se você olha aquele dinheiro, por mais que você precise, por mais que você fale, poxa vida, isso daqui viria a calhar, mas você sabe que é do outro e naquele momento vem uma voz na sua consciência e fala, o correto é devolver, esse dinheiro não é seu, é o seu eu superior que está falando. Ele constrói a virtude, ele faz escolhas morais e ele sabe o propósito do seu coração. Então desenvolver um ser humano para um ser multidimensional espiritual é abrir esse canal, é começar a consultar mais com esse eu superior. Porque você vai ter respostas sempre elevadas do que você tem que fazer aqui, você vai ter o discernimento correto e não tem erro, tá bom? Mas ele não é a voz de Deus ainda, a voz do Criador é mais elevada ainda que essa. Esse é seu aspecto mais elevado, tá? Que tá conectado com você aqui e com a sua alma, que é multidimensional. Bom, e aí você tem um aspecto chamado subcorrente. A subcorrente é um executor de tarefas. É como se fosse um secretário executivo da sua mente, que ele sai executando tudo que essas vozes querem. Então, por exemplo, se o seu ego entende que para você ser reconhecido, você precisa ser desacreditado, para depois você agir pela vingança e conseguir se superar, e aí você se supera e move adiante, então o seu ego está te motivando a ir adiante e o seu subcorrente é o que está criando as situações para você, porque ele é um criador de situações, porque se o ego fala, quando desacreditam em mim, quando me desacreditam eu movo adiante,
Então, eu preciso mais isso, porque eu quero ir adiante, eu quero ir adiante. Então, a sua subcorrente começa a co-criar situações para você sempre atrair pessoas que te desacreditem. Assim, você sempre tem motivação suficiente para mover adiante. A subcorrente também, ela também pode criar situações para o seu eu superior, ou ela pode criar situações para o seu eu sobrevivente. Então a subcorrente também não é boa nem má, ela é aquela parte da sua mente subconsciente que vai co-criar situações, e que nem sempre são legais, para que uma dessas vozes seja atendida. Por isso, quanto mais a gente der voz ao nosso eu superior, mais a nossa subcorrente vai criar coisas elevadas, tá? Quanto mais, às vezes o seu eu superior tá querendo que você cumpra a sua missão. E a sua subcorrente, que ela já vem até com registros ancestrais, ela pode achar que para você cumprir a sua missão, você precisa ter uma vida de pobreza. E aí a sua subcorrente pode ficar te mantendo numa vida de pobreza porque o seu eu superior quer cumprir a sua missão de curador, por exemplo. Então, a subcorrente não é boa nem má, ela também vem trazendo crenças ancestrais, genéticas, modus operandi de antes e de hoje. E a gente precisa estar muito atento a essa subcorrente, a como a gente está criando as situações na nossa vida. Isso pode estar parecendo um pouco difícil, realmente é assunto de um curso mais elaborado, mas daqui a pouco vocês vão entender essas vozes e por que eu tô falando delas aqui, para falar de ressentimento, tá? De rejeição. Então vamos continuar. Desses aspectos que eu falei, eu só dei esse spoiler todo para dizer o seguinte: a rejeição é uma coisa do eu sobrevivente. Você poderia pensar, é o meu ego que não quer ser rejeitado. É o meu eu superior, né, que está conectado à minha alma, que não quer ser rejeitado. Mas na verdade é a voz do seu sobrevivente que tem medo de rejeição. Porque para a mente sobrevivente, para a mente da alma, é praticamente a morte. Você está excluído de tudo que há. Imagina que a sua alma, quando você estava uno com todo, porque todos nós somos fragmentos divinos, então quando você é um com tudo que há, isso é pleno, isso é seguro, isso é abundante, isso é amoroso, isso é perfeito. Quando a gente se separa desse todo que há e vem para essa existência, é criado por esse aparato tecnológico chamado corpo humano, né? E a mente aqui da 3D, é criada uma ilusão de separação. As leis do universo, né, a lei da atração, do magnetismo, todas essas leis que configuram essa existência tal como é, criam os nossos sentidos e a gente vem para cá com uma sensação de que a gente foi separado de tudo que é. E essa é a primeira sensação de rejeição de um ser humano. Ela é lá na alma. Muitas pessoas chegam com questões assim, olha, eu sou super amado pela minha família, eu nunca tive problema, nunca ninguém me rejeitou, mas dentro de mim eu carrego uma sensação de inadequação, uma sensação de inadaptabilidade, uma solidão profunda que me dói, eu já trabalhei de todos os jeitos e eu não consigo resolver, porque às vezes ela está nesse nível de alma, às vezes ela vem daquele momento onde você veio ser um ser habitante aqui dessa 3D. Quando você esqueceu que é multidimensional, né, que é fragmento divino, e veio para cá viver o seu avatarzinho. Nesse momento a sua alma pode ter se sentido separada. E aí pode ter começado uma impressão, já um imprint de solidão e de rejeição, que acho que é muito difícil que alguma terapia encontre, porque isso é pré-existência. Né? Isso vem antes até de quando você foi gestado. Então, para a alma, para a mente, a rejeição era uma questão de sobrevivência. É por isso que muitas pessoas, por isso que os campos, às vezes, familiares são tão pesados. É por isso que as pessoas repetem dramas e repetem dramas de campos familiares. Porque pertencer para a alma é sobreviver. Se a alma não pertence, é como a morte.
Então, se famílias de assassinos vão tendo assassinos, famílias de doentes vão tendo doentes, por quê? Porque às vezes, por um senso de pertencimento, a pessoa daquele sistema sai repetindo. Primeiro porque ela repete, porque ela está numa sobrecorreção, né? Para resolver alguma coisa que o sistema ainda não entendeu e está sobrecorrigindo. Mas muitas vezes uma pessoa, por exemplo, é obesa nessa vida porque ela acredita que para pertencer àquele núcleo familiar ela precisa ser obesa e que se ela emagrecer, ela pode fazer todas as dietas, fazer tudo direitinho, mas o corpo dela tem medo de ficar diferente daquele campo e ser excluído, e a exclusão é morte, então ela prefere viver obesa. Uma pessoa às vezes tem muito medo de enriquecer, tem muito medo de ser abundante se ela nasceu numa família paupérrima, porque subconscientemente ela pode ter a sensação que se ela enriquecer, ela não pertence mais àquele núcleo. Então, entre ser excluído, entre não pertencer mais a um núcleo e ser abundante, o subconsciente, por sobrevivência, vai escolher o pertencimento. Então, esse é um nível muito profundo de solidão e rejeição. E aí a gente tem outros níveis. Ela pode ter começado em vários momentos da sua vida. Então, ela pode ter começado nessa pré-existência lá atrás, na alma. Ela pode ter começado na barriga da sua mãe. Quando um bebê é concebido, quando o bebezinho é concebido, existe uma... Não há separação. Então, assim, houve a primeira separação, né? A alma separa e vai lá, pum, entrou, foi concebida, entrou no útero da mãe, o bebê. Ali, ele ainda se sente tudo, com tudo que há. O bebê não sabe que ele é um bebê dentro do útero. Ele, o útero, a mãe, é tudo uma coisa só. Ele ainda não entendeu, ainda não tem sinapses para entender que ele é um ser separado aqui. Então ele tá lá. O que acontece? Se essa mãe, através do cordão umbilical, ela tá alimentando, né, essa placenta, esse bebê, esse bololô de células que vão se desenvolvendo. Esse bololô de células ainda não tem cérebro sináptico, mas as células já têm consciência e elas já vão captando as primeiras sensações. Essas primeiras sensações que vão ficando impressas nessas células que estão se dividindo nesse serzinho que começa a se formar, ainda que ele não tenha um cérebro sináptico formado, essas células têm a informação. Então, se por exemplo, uma mãe que está grávida, em qualquer momento da gestação dela, esse bebê pode estar ainda muito precoce, mas se ela tem um drama familiar, se ela se separa do pai, se ela é abandonada, se ela tem um choque, um trauma, ela é assaltada, se ela entra em coma, se ela fica doente, se ela perde um ente querido, qualquer coisa que aconteça com essa mãe, né, de uma solidão profunda, de um choque, de um trauma, que coloque a energia dela focada nessa situação traumática ou dramática que aconteceu, essa energia que deveria chegar para o bebê, além do cordão umbilical, é uma energia da mãe para o bebê que transcende a isso, de amor, nutrição e proteção. Quando esse fluxo energético é interrompido por um drama ou por um trauma, isso deixa de chegar para o bebê. E apesar do bebê ainda não compreender mentalmente, as células captam essa sensação. E captam como? Como sentimento de solidão, de rejeição, de separação. Então esse bebezinho vai crescendo com essa sensação intrauterina. E aí, claro, quando você vai para uma terapia, você tem que chegar numa regressão. Por isso tem muitas terapias legais que fazem regressão, porque muitas vezes a pessoa não consegue entender o que aconteceu na vida. Ela nasceu, os pais amaram, cuidaram, estava tudo certo e ela não entende de onde vem. Então muitas vezes também pode ter vindo ali, da barriga da mãe. E não precisa ter sido uma coisa também tão grave. Pode ser que a mãe tivesse só preocupada demais com o trabalho e não tivesse muito... Pode ser que esse bebê tenha atrapalhado
um momento de vida dela profissional e ela também não deixou esse fluxo energético chegar no bebê. Pode ser que ela tenha tentado abortar, ou que tenha passado pela cabeça dela, né? Eu vou tirar esse bebê, ele vai atrapalhar a minha vida agora. Isso também interrompeu esse fluxo. Pode ser que ela tenha simplesmente tido medo. Meu Deus, eu não vou dar conta de cuidar desse bebê. Será que tá certo eu ter esse bebê? Isso também interrompe esse fluxo. Então aquelas células já vão recebendo essa sensação, tá? E aí o que vai acontecer? Quando a criança nasce, ela já vai começar a co-criar situações de rejeição ou situações de solidão profunda, de inadequação, de não pertencimento, por mais que as pessoas ajam de forma acolhedora com ela. Aí ela pode chegar na escola e se sentir apartada dos amiguinhos, ela vai acabar co-criando isso, tá? A gente vai entender no final das contas que todo mundo em algum nível carrega esse embriãozinho da rejeição, né? E da solidão. Até que a gente possa olhar para essa questão, ressignificar e aí isso muda. Outras pessoas sofrem a rejeição realmente porque elas foram abandonadas pelos pais, ou pelo pai ou pela mãe. Crianças que foram adotadas também carregam essa sensação, né? Por mais que os pais adotivos amem, cuidem, em algum nível fica esse fluxo energético interrompido com os pais biológicos, esse questionamento de por que os meus pais não me assumiram, né? Então, provavelmente, essa criança também vai ter essa sensação. Às vezes, os pais adotivos, ela já foi pega como bebê e os pais adotivos amam, cuidam, mas depois vem um irmão biológico e ela já começa a se sentir apartada. E muitas vezes nem é uma diferença que os pais adotivos fazem. Às vezes é uma sensação que essa criança teve já do útero, de ser excluída por aquela mãe biológica, e quando ela vem, ela interpreta os estímulos do ambiente já como rejeição, porque o imprint já ficou no útero, não precisa ser necessariamente que os pais estejam rejeitando. Na verdade, a rejeição, gente, ela não é dos outros, ela é nossa, é a nossa auto-rejeição. Porque se você não tem receptores para rejeição, se você está totalmente pleno de amor, nutrição, proteção e totalmente íntegro na sua energia nesse sentido, e você não teve essas impressões em nível algum, a pessoa pode falar o que quiser, que isso não vai te afetar. Então, o sentimento de rejeição, claro, a gente sempre tem a tendência de projetar no outro, né? Ele me rejeita, eu sou a vítima. Ele não me deu, eu sou a vítima. Mas se você recebeu assim, é porque a rejeição já está impressa em você. É claro, se acontece um fato real de rejeição, por exemplo, meu pai vira para mim e fala, eu não gosto de você. Claro, essa criança realmente sofreu ali, começou a acreditar, formou uma crença, essa crença é real na mente dela. Então, ela vai ter essa crença, esse programa, eu sou rejeitada pelo meu pai. E a partir daí, ela vai projetar em todas as relações dela essa rejeição que ela sentiu. O que eu tô dizendo é que muitas vezes não existe um fato. Muitas vezes não existe uma fala, não existe um fato, mas existe só uma interpretação de quem já vem com essas impressões, ou no nível de alma, ou intrauterinas. Agora, óbvio, se você é criança e você foi adotado, ou seu pai te abandonou, ou seus pais simplesmente são ausentes, né? Tem aqueles pais que dão tudo, dão muito dinheiro, dão babá, dão tudo, mas não dão presença para os filhos. Ou você teve pais pouco afetivos, ou você teve pais ultra permissivos, ou você teve pais que separaram, depois da separação você se sentiu abandonada. Enfim, se você teve alguma coisa ali, com certeza isso também vai fazer com que você carregue essa semente de rejeição. E a semente da rejeição, ela é uma semente mesmo. Uma vez que ela é plantada ali, ela sempre vai dar seus brotinhos, né? Ela sempre vai crescer. Então a gente precisa olhar na semente. Se a gente não olhar na semente da rejeição e tirar essa sementinha, o que a gente chama de raiz, né?
ela vai sempre continuar brotando nas outras relações, tá? Aí você vai projetar no trabalho, vai projetar nas amizades, vai projetar em tudo. Bom, muitas pessoas... Deixa eu só ver o que eu tô falando. Ninguém falou nada. Eu encontrei essa crença de pobreza para pertencer. Pois é, Camila, não sei se é HM Gonçalves, mas é isso. Muita gente tem essas questões, né? Tem aquelas mulheres da família também, que todas elas precisam passar pelo mesmo problema. Tem várias questões assim de pertencimento, né? Até doenças que tem num campo inteiro. Então a gente tem que abrir os olhos para isso, né? Já é um momento que a gente tem recursos hoje, ferramentas, terapias para mudar esses modelos sem sentir medo de não pertencer, né? E aí, gente, o que a rejeição vai fazer na vida das pessoas? Ela vai impedir, né, os relacionamentos. Uma pessoa que se sente rejeitada em qualquer um desses níveis que eu falei, tá? Ela pode ter se sentido rejeitada no útero, ela pode ter se sentido rejeitada pelos pais, pela infância, por qualquer motivação ela teve essa sensação. Então ela tem essa semente, ela tem esse imprint nas células dela. Como que isso vai repercutir na vida? Vamos pensar, relacionamentos. Uma pessoa que se sente rejeitada, será que ela está totalmente segura para amar? Olhando por esse viés que eu falei, que a rejeição é entendida pelo emocional como a própria morte. Todo mundo tem medo de ser rejeitado, medo de ser excluído. Então, se eu tenho todo esse medo, será que vai ser fácil eu me entregar para alguém quando eu amar? Seu subconsciente, para te proteger, muitas vezes vai falar, não, eu tenho medo de ser rejeitado. Então, é melhor ficar sozinho do que me entregar, abrir meu coração e ser excluído, ser rejeitado. Então, a pessoa já evita o amor. Como que ela evita o amor? Não, Carol, você tá falando isso, tudo bem, eu me sinto rejeitada, não dou certo, mas eu quero amor, eu busco amor. Faço terapia, faço lista da alma gêmea, faço tudo direitinho. Se você realmente quer amar com todo o seu coração e você sabe que traz essa rejeição dentro de você, você pode tentar o que quiser. Só vai ser possível aceitar o amor quando você trabalhar essa rejeição nos níveis mais profundos dentro de você. Senão o seu subconsciente vai te proteger. E ele te protege como? Cocriando impedimentos. Então pode ser que você vai lá, acha que está se abrindo para o amor, entra no, como chama? No Tinder, faz promessa, faz simpatia, faz manifestação da alma gêmea mais compatível. Ou ela chega e dá errado, e aí você fica com a crença que você tem dedo podre, que você escolhe errado. Ou então, quando chega, a pessoa tá te dando amor e você não identifica, porque você não tem receptores, então você não sabe receber. Ou qualquer coisa que a pessoa faça, né? A pessoa se despediu de você porque tava com sono, você já fala, nossa, ele me odeia, ele não gosta de mim, eu não tô à altura, porque minha companhia é tão ruim que ele foi dormir. Mas por que isso? Não é que sua companhia era ruim e ele foi dormir, é porque você tá trabalhadíssimo na rejeição. Você é tão rejeitado que o simples fato de uma pessoa falar hoje eu não quero, já te traz 1000 caraminholas na cabeça, e aquilo às vezes nem é com você, né? Então a gente não se abre pro amor. A gente fica cheio de escudos. E como gasta energia segurar esses escudos, né? Essa proteção. Ou então o que acontece? Outra forma de reagir a essa rejeição nos relacionamentos. Você se molda. Você muda a sua essência, você cala a sua verdade, você deixa de ser quem você é, porque você fica acreditando que se você for exatamente o modelo que o outro espera, aí você vai ser aceito. Isso talvez porque na sua infância você não se sentiu bom o suficiente para os seus pais, talvez você não tenha sido validado pelos seus educadores e você ficou com essa sensação de que você é rejeitado porque você não é bom.
E aí você fica tentando se moldar contra a sua verdade. Para ter alguém, você precisa ser diferente daquilo que você veio ser, né? Então, crenças de menos-valia, de ser insuficiente, crenças de que a sua verdade é broxante, a sua verdade não agrada, a sua verdade não é atrativa, não é atraente, essas crenças, esses programas precisam ser revistos e mudados. Ah, mas então a hipnose, a gente chega lá e muda o programa? Não. A gente tem que entender para que eles estão servindo. Porque é aí que está o pulo do gato. Esses programas que estão atrapalhando a sua vida, que nós chamamos de crenças limitantes, aquelas vozes que eu falei no comecinho da live, o eu sobrevivente, o eu superior e o ego, encontram ali ganhos nesses programas para manter esses programas aí. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa se sente super rejeitada no amor. Então, ela vai fazer um trabalho terapêutico e ela percebe que ela é rejeitada no amor porque o pai rejeitava. Porque por mais que ela fizesse, o pai nunca achava que aquilo estava bom. Então sempre que ela encontra um homem, ela fica com essa sensação de que ela não é boa o suficiente. E aí ela vai, põe cílios postiços, põe silicone, pinta o cabelo, muda, vê a tribo que o cara anda, muda a roupa e anda de acordo com os amigos dele e nada resolve. O que acontece ali? Ela continua projetando nele o que ela fez a vida inteira com o pai. Ela não podia ser quem ela era. Naquele momento com o pai dela foi o que ela pôde fazer, porque ela era uma criança, ela realmente tinha que se moldar para sobreviver, para receber amor, para pertencer àquele núcleo. Mas será que hoje tem que ser assim? Se for assim, ela vai só ficar atraindo esse tipo de pessoas, né? Esse tipo de energia. Então, a gente tem que entender. Aí tá bom, entendemos que a coisa começou com o pai. Mas e aí, tá resolvido entender que começou com o pai? Não tá resolvido. E se você chegar lá e você só trocar essa crença, eu sou rejeitada pelo meu pai, e trocar por eu sou amada pelo meu pai, o seu subconsciente, ele não é burro, ele não vai aceitar essa troca. Por isso não adianta só fazer reprogramação mental, tem que encontrar os ganhos do subconsciente, tem que entender para que ainda está servindo você ter esse programa. Então a gente vai ter que voltar lá naquela semente, lá naquela base e perguntar, a partir do momento que a minha criança acreditou que não era boa o suficiente para ser digna do amor do pai, se tivesse alguma coisa boa nisso, o que seria? O que essa criança construiu de positivo na vida dela a partir da dor dessa crença, dessa sensação de rejeição? Eu me motivei a ser cada vez melhor. Então esse é um ganho bom. E aí, quando você se motivou a ser cada vez melhor, o que você aprendeu? Nossa, eu aprendi eu ganhei autonomia, eu fiquei prática, eu me organizei, eu comecei a trabalhar cedo, eu ganhei dinheiro cedo, eu me fixei cedo, eu tive bons trabalhos. Que bom. E o que você ganhou com isso? Eu ganhei reconhecimento, eu ganhei conforto, eu ganhei estrutura, eu pude comprar meu carro, meu apartamento, eu pude viajar. Quanta coisa! O que mais que você conseguiu com isso? E o que você acha que a sua alma queria aprender com tudo isso? Não sei. Então se tivesse alguma virtude positiva que você construiu na sua vida, alguma coisa de valor para a alma mesmo, né? Não só ganhos de reconhecimento, de dinheiro, tudo isso a gente já entendeu. Mas que virtudes você conseguiu com isso? Olha, no meu trabalho, eu trabalho sei lá, sou professora e eu aprendi a amar meus alunos, eu aprendi a buscar a verdade através das pesquisas para ensinar melhor. Nossa, são boas virtudes, né? Um buscador da verdade, uma pessoa que ama os seus alunos. Então, olha quantos ganhos em vários níveis. Quando a gente fala de virtudes, a gente está falando de ganhos para a sua alma, para o seu ser mais elevado, para o seu eu superior. Quando a gente fala de ganhos como reconhecimento, viagens, a gente está falando de ganhos para o ego, que também são importantes, não são maus, a gente precisa ter tudo isso. Quando a gente fala de dinheiro, então a gente está falando de estrutura, de sobrevivência. Quando a gente fala
Então todas essas vozes estão recebendo ganhos. A gente tem que entender todos os aspectos de ganhos da mente. Aí sim, ensinar para nossa mente que será que eu preciso continuar me motivando por rejeição para ter isso? Será que hoje, adulto, eu já não saberia trabalhar, ser organizado, ser focado, buscar a verdade, amar meus alunos, sem precisar de uma rejeição para me motivar? Nossa, eu acho que sim, acho que eu já domino isso, acho que eu já aprendi isso. Ah, então vamos remover? Aqui que a gente entende para que está servindo a subcorrente. Aquela subcorrente até hoje, ela estava recriando situações de rejeição para te motivar a todos esses ganhos. Só que enquanto ela fazia isso, ela deixava você na mão nos relacionamentos, porque isso não foi curado. Então, quando a gente vai curando esses aspectos, aí a gente vai conseguir curar os nossos relacionamentos, né? Através dessa reprogramação, desse empoderamento, desse reconhecimento do nosso valor. E do mesmo jeito que aquelas pequenas primeiras células ficaram com esse imprint da rejeição lá no útero da sua mãe, a gente vai agora ensinar para essas células outros receptores, outras sinapses, né? Outros caminhos para que você já não precise mais da motivação da rejeição para mover adiante. Tá? Agora, tá claro ou tá muito confuso, gente? Olha, a Carmen Moura falou, trabalhamos crenças, o sentimento de culpa, se ela for feliz, o pertencimento, a honra, a família, mesmo que rompa esse ciclo. Maravilhoso. Ah, aqui sobre as mulheres da minha família, as mães, as tias, as primas foram traídas e ela veio com a crença que todas as mulheres da família são infelizes no amor e que com elas seria igual. Trabalhamos as crenças, exatamente, os sentimentos, as culpas, dela ser feliz, o pertencimento, a honra, a família. É isso, Carmen. Então, olha que exemplo legal. A Carmen é terapeuta, né? De teta, né, Carmen? Você tá vendo aqui de trabalhar com as crenças, com certeza acho que você trabalhou com a técnica Theta Healing. É isso? Então ela pegou essa pessoa que tinha essa questão que era familiar de pertencimento, ou seja, para pertencer, ela estava reproduzindo o mesmo padrão, o mesmo modus operandi das mulheres da família que sempre eram traídas. Então ela foi buscar as crenças, ver os ganhos, aí a gente vai ver também que ganhos que essas mulheres tiveram, que ensinaram para o sistema, que ganhos que ela teve, para aí a gente poder remover e mudar esse padrão. E aí sim o seu sistema vai aceitar poder ter tudo isso, poder viver uma vida diferente sem o medo de ser excluído da família, que é puramente uma ilusão do seu eu sobrevivente. E ainda que aconteça, ainda que a família seja muito louca e fala, essa daí não vai ser traída, eu vou excluir, isso já não pega mais, porque a rejeição é uma ilusão nossa. Ninguém pode ser rejeitado, você não pode ser rejeitado por nada, porque você é parte de tudo que é. Se você não está separado, se a separação é uma ilusão, não tem como te tirar, como te rejeitar. Isso é uma ilusão. Bom, vamos continuar aqui. Então, dessa mesma forma, desse mesmo exemplo que eu dei dos relacionamentos, a gente faz no nosso trabalho, a gente faz com os nossos amigos. E eu tenho amigos, às vezes de 50 anos, que se comportam como crianças, que são ciumentos, que são possessivos, né? Então, a pessoa que se sente rejeitada, ou ela muda para ser aceita, ou ela não se abre totalmente, ela tem medo de amar, né? E o medo de amor impede que ele entre para sua vida. Ou ela fica aquela grudenta, ciumenta, chiclete, possessiva, porque ela tem tanto medo de ser rejeitada que aí ela gruda, achando que se ela colar ela não sai, né? Ou se torna arrogante. Isso é muito legal. Sabia que a maioria das pessoas que nós consideramos arrogantes, elas são crianças feridas com medo da rejeição. E a arrogância é como se fosse uma supercorreção, uma sobrecorreção que o próprio inconsciente cria para evitar o medo da rejeição. Então ela já se põe acima para ela não correr o risco de ficar vulnerável. Ou então ela vai ficar totalmente igual um caranguejo, solitária, fechada, né, com medo de amar, para não ser rejeitado, eu nem deixo entrar.
Então, o subconsciente, ele sempre vai escolher assim, dos males o menor. É melhor o subconsciente, porque a sua alma, ela veio aqui para amar. Não amar é matar a sua alma. Você veio para amar. Só que a alma quer amar, mas a nossa mente que está conduzindo tudo entende diferente, entende assim, aonde eu tô mais seguro. Se eu entrar em contato com essa dor de rejeição, que para mim é a morte, eu não vou aguentar. Então eu vou criar todos os esquemas para nunca mais sentir isso, ainda que o esquema seja impedir o próprio amor de entrar. Não é paradoxal? Mas é assim que a mente funciona. Ai, Val Casares, maravilhoso, eu te amo tanto, eu tô com tantas saudades. Luiz, vamos se ver? Vamos tomar um café? Tô com muitas saudades suas. Um diretor de teatro maravilhoso e também terapeuta incrível. Será que é por isso que o meu corpo está rejeitando tantos alimentos? Olha, pode ser, eu não posso fazer um diagnóstico aqui, Shirley, né? A gente tem muitas coisas, o seu corpo pode estar rejeitando alimentos por muitas coisas, mas se você teve esse insight aqui, escutando isso que eu tô falando, pode ser um comunicado do seu corpo, então começa a observar isso, tá? Karina falou muito claro, Carol, que legal. Então vamos continuar. O sentimento da rejeição, lembra que eu falei no começo que ele anda de mãos dadas com a culpa, com o remorso, com a vingança, com o ressentimento. Existe um exercício no Theta Healing, aqui a Silvia está perguntando como isso pode ser tratado. Então, Silvia, eu estou contando agora, né, sobre um exercício do Theta Healing. A gente vai fazer agora no final, por isso eu pedi para vocês já pensarem aí numa rejeição para trabalhar. Não adianta pensar em muitas, escolham uma, tá? Porque a gente vai ter que olhar a fundo essa rejeição. Depois vocês voltem na live quantas vezes quiserem. Espero que o Insta deixe gravado, porque outro dia eu perdi uma live semana passada. Mas enfim, volta e vai fazendo com cada situação onde você se sinta rejeitado, tá? Hoje vocês vão escolher uma para fazer, a gente já vai começar, só quero terminar a explicação. Então tem um exercício na técnica Theta Healing, né, chamado o exercício dos 3 R's. E a Ives é um exercício do perdão, exatamente. O exercício do perdão também é maravilhoso, é muito curativo, né, e libera muita energia. Mas os 3 R's que a Vaiana fala no Theta Healing, eles são assim, R, que ela chama R de ressentimento, R de rejeição e R de remorso, porque ela conta que esses 3 R's, e aí a gente está acrescentando aqui, vingança, culpa, outros sentimentos também parecidos, ciúme, também funcionam assim como esse exercício que eu vou falar agora. Mas esses 3 R's, eles andam juntos porque, vamos ligar os pontos, ó. Se eu me sinto rejeitada, por exemplo, pela minha mãe, né? Essa rejeição, de alguma forma, vai acarretar num ressentimento. Das duas, uma. Isso é batata. Se eu sou rejeitada pela minha mãe, o que meu subconsciente vai entender? A minha mãe deveria me amar. Ela tá me rejeitando. Logo, eu ressinto a minha mãe. Eu vou ficar ressentida da minha mãe. Então, eu ressinto a minha mãe porque ela me rejeita. Ou então, a gente ama tanto as nossas mães, a gente gostaria tanto de receber amor das nossas mães, que ao invés de eu ressentir a minha mãe pelo fato dela me rejeitar, a criança começa a se ressentir dela mesma. Eu me ressinto por não ser tão boa quanto eu deveria para merecer o amor da minha mãe. E olha que duro, olha que pesado você se ressentir de você mesma. É você jogando veneno contra você. Isso é terrível. É você se armar contra você. Então, sempre que tem uma rejeição, tem um ressentimento. Você vai ressentir a pessoa que te rejeita, ou você vai ressentir você mesma por não ter sido digno e merecedor. A criança acredita que tem alguma coisa errada com ela para não sentir aquele amor, né?
E, gente, voltando a dizer, realmente tem mães narcisistas, tem pais horríveis, abusadores, tem tudo isso, mas muitas vezes a gente se sente rejeitado e isso é uma percepção nossa, de alguma coisa que a gente tinha que aprender com isso, da nossa alma, de alguma outra coisa. Muitas vezes os pais não fizeram nada e a gente captou assim. Por exemplo, pessoas que... filhos mais velhos, geralmente tem essa sensação quando chega o filho mais novo. Ou filhos de pais que têm muitos filhos e a criança fica ali meio se sentindo sem atenção, ele é um a mais, né? Ou realmente filhos de pais narcisistas, de pais abusadores, de pais que trabalham muito e não dão toda a atenção. Então tem muitas formas, mas tem aqueles pais que fizeram tudo o que puderam da forma que eles podiam e a pessoa se ressentiu, porque sentiu que não recebeu o amor, a atenção que ela gostaria de ter recebido do jeito que ela gostaria, né? Porque muitas vezes os seus pais dão, mas aquilo não é exatamente a forma que a sua alma quer receber, ou a forma que a sua criança quer receber. Porque a nossa visão de amor aqui, ela é muito distorcida. O amor aqui é muito relacionado com apego, é muito relacionado com sexo, é muito relacionado a condições. Então, é muito difícil a gente receber o amor perfeito aqui. Por mais que os pais tentem, é muito difícil dar e muito difícil receber o que a gente chama de amor perfeito, o amor incondicional. Esse realmente é só o do Criador que é o amor perfeito. Aqui, quem conseguiu fazer isso foi Jesus Cristo, pessoas muito elevadas. A gente aqui ainda tem muitas distorções e a vida é um aprendizado. Eu amo a técnica Theta Healing porque ela é uma técnica que ensina a virtude, que ensina pelo menos a busca do amor perfeito, do amor incondicional, né? Como? Liberando todas as crenças, distorções e sentimentos tóxicos que estão impedindo esse fluxo de amor. Ou então, essa rejeição vai gerar uma culpa, né? Então, eu me sinto culpado por não ser aquilo que meu pai gostaria que eu fosse e por isso ele me rejeita. Então, eu me sinto culpado de ser quem eu sou, né? Ou eu rejeito e depois eu me sinto culpado por rejeitar. E por que essas coisas estão todas juntas? Vamos entender o mecanismo. Se eu brigo com um filho, então eu fico achando que eu tô rejeitando aquele filho, mas eu não quero ser um mau pai, uma mãe não legal. Então eu começo a me criticar e eu começo a me culpar. E aí, essa culpa que as mães carregam, muitas vezes elas não conseguem deixar, porque de alguma forma o subconsciente entende que essa culpa é um motivador para a mãe ser mais presente, para a mãe ser mais gentil, para a mãe ser mais carinhosa, para a mãe ser mais atenciosa. Então muitos pais não amam com o coração, muitos pais amam pela culpa, né? E usam a culpa e não conseguem abrir mão da culpa, estão sempre culpados, fazem tudo para os filhos, tudo, e sempre se sentem culpados, porque essa culpa às vezes faz com que o pai se obrigue a fazer mais, mas ele não está fazendo isso de um sentimento puro de coração, muitas vezes. Ele está fazendo isso porque ele está se sentindo culpado. E as crianças muito espertinhas sentem isso, e aí elas começam a entrar num joguinho também subconsciente, né, de chantagem emocional para deixar os pais mais culpados e dando mais, e isso vai se retroalimentando. Então, eu só tô tentando deixar claro aqui como as culpas, ressentimentos, remorsos, como eles andam juntos e de mãos dadas, e que às vezes pra gente tirar um, a gente precisa olhar para a raiz do outro. E esse é o exercício do Theta Healing que a gente faz, que é muito libertador, que a gente aprende, né, no curso básico a gente pincela, aprofunda no avançado e nos demais a gente vai avançando para um perdão mais profundo, mas assim, é muito libertador, né? Agora eu vou fazer com vocês um exercício guiado. É claro que ele não vai ser tão potente quanto num curso, eu não vou conseguir testar as crenças de vocês, eu não vou conseguir saber as crenças que vocês têm no subconsciente, eu não vou conseguir saber exatamente o issue, né, a questão de cada um, mas tenho certeza que com essa meditação, se vocês forem me acompanhando, eu vou conduzir de forma que vocês possam perguntar na mente de vocês e vocês possam comigo fazer esse autotrabalho, esse auto-digging,
tá? E com certeza já vai ser maravilhoso. Agora, claro, gente, quer se desenvolver na técnica, quer curar, quer ter uma ferramenta para você resolver as questões da sua vida, vai fazer um curso, condição sine qua non. Ah, minha vida vai virar um happy end, um final feliz? Não, desafio você vai ter até o último dia. Só que você vai ter uma ferramenta que te faz passar por tudo isso com muito mais tranquilidade. Então você não vai ficar preso ali no ressentimento, preso na culpa, preso na rejeição. Você vai olhar, vai entender, olha o mecanismo que minha mente está fazendo, você vai até rir de você, pum, liberou, moveu adiante. E agora eu quero trazer só uma figura para vocês entenderem o que são esses sentimentos, tá? Peraí que tá cheio de dúvidas aqui. Carol, todos eles estão entrelaçados, é interessante, dificilmente você tem um ou outro, por causa de um sentimento você tem o outro, exatamente, Carmen, por isso que a Havaiana chamou de 3 R's e a gente trabalha todos em conjunto, né? Amor perfeito é um diamante lapidado, muito raro de encontrar, exatamente. Me bloqueei de amar, inclusive sinto que não consigo dar o amor suficiente aos meus filhos. Então, por que, Camila, se você... Talvez você não tenha os receptores, talvez você não tenha recebido esse amor perfeito e nada é irreparável, tá? Tudo você pode voltar, consertar, rever, recriar. A gente pode o tempo inteiro, o presente nada mais é do que o resultado do passado criando o futuro. Então, o seu presente hoje é olhar para o seu referencial e recriar o seu futuro. É isso que a gente tem que entender, esse é nosso poder. Não é a gente olhar para o passado e ficar lá ressentindo, revivendo. O que é ressentir? É ressentir, é sentir de novo. Então, olhar para o passado não deve ser um ressentimento, deve ser uma consulta. O passado não tem que ser esquecido, mas ele está ali como um arquivo para você voltar, consultar e falar, legal, aqui deu, vou fazer isso. Aqui não deu, vou mudar. Então o passado é maravilhoso, o passado, presente e futuro estão todos juntos e misturados, eles acontecem ao mesmo tempo, porque se você tem memória, se você não tá com Alzheimer, não tá sem memória, né? Então hoje, o que é seu presente? Esse instante agora é você, como a resultante de todo o background que você traz, criando o que vai ser no próximo minuto, né? A gente precisa dessa referência para criar. Então eles estão juntos e misturados. E se eu fico ressentindo, eu tô só presa no passado, eu não tô criando o futuro. Olha a energia e o tempo que eu tô gastando, a oportunidade de vida que eu tô gastando. Presta atenção numa imagem. Imagina que uma pessoa te machucou profundamente, tá? Se essa pessoa te machucou profundamente, é óbvio que o seu sistema vai criar um ressentimento. Afinal de contas, o seu sistema é inteligente e você tem um sobrevivente, lembra que eu falei? Um aspecto da mente chamado sobrevivente, que vai querer te proteger. Então, se alguém me machucou, eu vou criar um ressentimento para me proteger. Quando eu ressinto essa pessoa, eu me armo contra ela. E assim, eu estabeleço os meus limites. Então eu posso ressentir a minha mãe porque ela me rejeitou. Para que isso me serve? Não serve para nada. Posso liberar esse ressentimento? Não, seu sistema não vai aceitar. Porque esse ressentimento está servindo para você criar uma distância entre você e sua mãe, para não permitir mais que ela te rejeite. Você tem tanto medo de entrar com essa dor, entrar em contato com essa dor de rejeição, que você prefere ressentir. Lembra o subconsciente? O lema dele é dos males o menor. O subconsciente pensa em custo-benefício, dos males o menor. Então ele fala assim, putz, a dor da rejeição da minha mãe eu não quero mais, isso é muito duro para mim, isso é quase a morte. Então eu escolho ressentir minha mãe. Assim, com essa barreira eu anestesio e pelo menos eu crio uma distância que já não permita mais que quando eu estiver entregue, vulnerável, querendo amor, eu tome um banho de água fria com essa rejeição. Então eu ressinto a minha mãe, tá? Ou eu me ressinto de mim, né? Porque minha mãe me rejeita. Para que isso me serve? Olha, quando eu me ressinto de mim, eu fico crítico comigo. Quando eu fico crítico comigo, eu começo a fazer as coisas
como minha mãe gostaria, e talvez assim ela me aceite mais. Então essa rejeição, esse ressentimento comigo também me serve. Quando eu me ressinto de mim, né, esse eu, que é a vozinha da minha mãe assim que tá me criticando, que fala assim, você não faz nada direito, você não é bom o suficiente, me move a tentar ser uma melhor versão de mim. E assim, quem sabe eu posso ser um dia aceito pela minha mãe. Então percebe que o subconsciente ele não põe nada ali que não tenha função? Ele não cria um ressentimento se não for pro seu bem, para te proteger. Mas tem formas muito mais evoluídas. Outro tipo de ressentimento que também tem função. Ah, o meu marido me sacaneou. Meu ex-marido me sacaneou. Eu ressinto muito o meu ex-marido. Para que serve ressentir? Para ficar doente? Se você perguntar para uma pessoa para que serve esse ressentimento que ela não consegue perdoar, ela vai falar para nada, mas claro que serve. Talvez por esse ressentimento que ela teve do marido dela, ela se motivou a ir atrás para mostrar para ele como ela estava bem. E aí ela foi lá e ficou bonita, e aí ela foi lá e arrumou outro parceiro, e aí ela jogou na cara dele que ela não era de se jogar fora, ou ela foi lá e trabalhou e conquistou o mundo e jogou na cara dele que ela não precisava dele, ou ela foi lá e motivou. A vingança é um grande motivador, mas não é o mais elevado. Então, o ressentimento vira vingança e a vingança motiva. Tudo vai tendo função e o subconsciente depois vai percebendo os seus ganhos e ele não quer abrir mão de nada. Então, é muito importante a gente olhar para os ganhos, tá? Chegar na origem e olhar para os ganhos. Tá tudo entrelaçado. Vamos começar? Senão eu vou ficar falando, isso nunca vai acabar. Mas eu quero que vocês pensem, todo mundo aí, ó, como tratar esse sentimento de rejeição intrauterina ainda na infância? Boa, Vera Lúcia, boa pergunta. Existe um exercício muito legal no Theta Healing que a gente faz, que chama Enviando Amor ao Bebê no Ventre. Então a gente vai reconstruir. O que é reconstruir, Carol? Mas eu posso mudar o passado? E aí? Alguém aqui acha que a gente pode mudar o passado? Essa ideia é muito louca para vocês? Como seria mudar o passado? Isso pode dar um nó, né? Já tem que falar um pouco de física quântica, melhor ficar para outra live, mas... Mas assim, em tese, lembra que eu falei que o presente é o resultado do seu passado criando o seu futuro? Isso é o presente? Então, eu tenho um passado. Eu nunca vou apagar o passado, a não ser que eu tenha uma lesão cerebral ou alguma doença. Mas se eu tô saudável, o meu passado tá aí como um arquivo na minha mente. Teoricamente, eu não posso voltar lá no passado e mudar o que aconteceu, porque tem aquele registro. Mas eu posso voltar no meu passado e recriar aquela energia. Eu posso voltar no meu passado e trazer um perdão para aquele passado. E quando eu recriar a energia de lá, automaticamente isso vai influenciar o meu presente e o meu futuro. Porque se aquele passado que me traumatizou está fazendo com que o meu presente esteja ressentindo e o meu futuro prejudicado, porque eu estou preso a esse ressentimento, uma vez que eu vou no passado, trago entendimento, honra e perdão, então o meu presente está livre para criar novos caminhos. Então eu posso sim voltar e recriar a energia do meu passado. E dessa mesma forma, eu posso voltar no útero da mãe e eu posso recriar aquela energia que ficou nas células do bebê. Então eu posso voltar para quando eu estava no útero da minha mãe e comandar, ao Criador que ele nutra cada pequena célula de desenvolvimento do meu corpo, que ele vá nutrindo com todo o amor perfeito, toda a proteção, tudo que faltou naquele fluxo energético interrompido, eu posso comandar que o Criador agora restaure lá atrás e visualizar que desde a concepção no útero até o nascimento, a infância, todos os dias até hoje e para além, eu esteja recebendo do Criador de tudo que é todo amor, nutrição e proteção.
sem precisar mais ficar esperando da minha mãe. E isso energeticamente já vai completar, porque eu estou criando novos receptores nas minhas células hoje. Receptores que elas estão sim totalmente amadas, nutridas e unas com tudo que há, né? Esse exercício a gente só pode fazer para os nossos filhos, porque todo pai e mãe tem o direito de enviar para o bebê no ventre. Então, por exemplo, eu posso ter tido dramas e traumas e qualquer coisa nas minhas gestações que tenha interrompido isso para as minhas filhas, mas eu posso voltar hoje, lá atrás, na minha gestação, né, num exercício teta, e eu posso enviar aquele amor perfeito, nutrição e proteção para as minhas filhas no útero como se elas ainda estivessem lá. E eu estou recriando energeticamente isso para o meu sistema inteiro. Eu só não posso fazer para outras pessoas, eu posso fazer para o meu paciente quando ele faz junto comigo, porque ele tem autorização, porque ele está dando autorização e ele está visualizando comigo. Eu posso fazer para mim e eu posso fazer para as minhas gerações para trás, mãe, avó, quem está para trás, porque é o que está recebendo para mim nessa linha ascendente, e para os meus filhos, tá? Então esse exercício, ele restaura muito a energia, é um exercício, uma ferramenta energética muito linda e muito potente. Eu até tenho essa meditação gravada no YouTube, depois vai na minha playlist lá no canal Carol Manjing no YouTube, tem uma playlist chamada Theta Healing, e ali tem acho que 2 vídeos falando de rejeição intrauterina e tem um exercício de enviar amor pro bebê no ventre, que é muito lindo, tá? Acho que todo mundo devia fazer. Então agora eu vou fazer uma meditação com vocês guiada para trazer um pouquinho desse exercício para vocês, mas lembrando que se vocês quiserem se aperfeiçoar na técnica, é muito importante. Eu recomendo a todas as pessoas, querendo trabalhar com isso ou não, que façam cursos de Theta Healing, porque eles realmente são cursos de vida. São cursos que vão dar uma expansão. Fazer um curso de Theta Healing equivale a anos e anos e anos de terapia. Te traz uma ferramenta incrível para trabalhar em você e nas pessoas que você quiser, tá? Além de ser uma possibilidade legal de trabalho, se tiver no seu propósito ser um terapeuta holístico. Mas se não, como autocura. Gente, a gente tá num momento que não dá para não ter uma ferramenta dessas de autocura, senão a gente vai ser engolido pelo metaverso, engolido pela polarização, engolido por tudo que há. Tem que sair disso, tem que sair fora. E sair fora é andar para dentro, é olhar para dentro, tá bom? Última pergunta aqui pra gente. Ixi, tem muitos comentários aqui. Por meu pai não nos assumir, eu me senti culpada por ter impedido minha mãe de viver esse amor. Ressenti a mim, minha mãe e meu pai. E ainda estou trabalhando sobre todas essas questões. Olha só, olha quanta coisa, né? Olha como isso tá misturado, ressentimento, culpa, rejeição, né? É impressionante, eles andam juntinhos mesmo. Me bloqueei de amar, inclusive sinto que não consigo dar amor suficiente para os meus filhos. Por isso, né? Não conseguiu receber, não consegue dar. Mas dá para trabalhar com isso e mudar isso em você, tá bom? Se motivar pelo verdadeiro amor e não mais pela culpa. Tudo entrelaçado, muito bem. Muito legal, gente. Então, ó, nem fale isso, senão daqui a pouco aparece uma moça que só fica repetindo. Fale de física quântica, como numa live que você fez. Ressignifiquei muitas coisas com uma condução de volta ao útero. Que bom, maravilhoso. Ai, que legal. É lindo, maravilhoso, uma sensação que traz acolhimento e emoção. Carol, no caso de fazermos para os nossos filhos, não é necessário pedir permissão? Dani, não. Tá? Você não precisa pedir permissão para enviar amor pro bebê no ventre dos seus filhos. Por quê? Porque você, como mãe, tem esse direito. É o direito de qualquer mãe enviar amor pro seu próprio filho. Então, você não precisa pedir permissão aos seus filhos. Se você for fazer um paciente, se você for pedir para outra pessoa, sim. Mas para os teus filhos, você não precisa, tá? Obrigada, Carol. Carol, eu devo escolher a rejeição que sofri no útero agora ou a mais recente que vivi para esse exercício? Silvia, o que você quiser, assim. Em todo momento você vai poder voltar aqui. Pega a mais recente que a gente vai fazer um exercício. Vamos fazer o seguinte, então, vai. Eu vou fazer um exercício bem completo, hein? Bem completo mesmo, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a rejeição atual, tá? Pensem aí na rejeição atual. Por exemplo,
Eu me sinto rejeitada pelo meu namorado quando ele não quer dormir na minha casa, tá? Rejeição atual. A gente sabe que não começou aí, mas a gente vai olhar pra ela, aí a gente vai entender quando começou. Aí no quando começou, a gente vai resolver ali. E aí eu ainda vou levar vocês pro útero para também dar uma limpada, vocês vão ter oportunidade de fazer aqui do bebê no ventre. E depois eu vou levar vocês ainda um pouquinho para um nível de alma. Vamos fazer um enxugadão, tá bom? Nossa, hoje eu tô inventando umas palavras. O que é enxugadão? O que é enxugadão? Hoje eu fui fazer abobrinha lá, eu queria falar em beba, eu falei em bêbada, eu não sei, minhas palavras hoje estão trocadas. Pensa aí, vamos trabalhar, vai, já passamos da hora mesmo, né? Então, 10 minutos a mais, 10 a menos, é uma cura com certeza pra vida. Pensou aí na sua rejeição? Joga um joinha, todo mundo que já tem uma rejeição pra trabalhar. Uma, depois vocês voltam e trabalham outras. Difícil escolher. Todo mundo já tem aí uma rejeição pra fazer comigo? Embebedada, é. Foi, cara, foi embebedada que eu falei. Então, vamos lá. Tem, Glauci? Todo mundo tem? Então, vamos embora, vai. Vamos dar uma boa limpada aqui. Então, vamos lá. Feche os seus olhos. Toma uma respiração bem profunda. Vai enviando a sua energia para baixo, centra no seu coração e vai enviando a energia para baixo, deixando ela escorrer pela sola dos seus pés, penetrar as camadas da terra, chegando num cristal poderoso no centro da terra. Ele vai transmutar essa energia e vai te devolver uma energia agora intensa, pura, brilhante, que vem subindo pelas camadas da terra, te iluminando através da sola dos pés. Essa luz vai subindo, preenchendo cada pequena célula, passando pelo joelho, coxas, quadris. Vai subindo da base da coluna até o topo da cabeça, alinhando e expandindo os teus chakras e projetando uma linda bola de energia a um palmo do topo da sua cabeça. Eu quero que você olhe para essa bola e imagine a cor que ela tem na sua imaginação. Então, eu quero que você entre nessa bola. Percebe que aí é confortável, seguro. E essa bola começa a se desprender desse espaço e vai levando você em direção ao céu. Você vai subindo cada vez mais alto, sobe além das nuvens, sobe além da atmosfera da Terra e entra pelo sistema solar, subindo pelo universo, por muitas estrelas, cometas, pela Via Láctea, muitos sistemas, vai subindo, subindo, subindo mais rápido que a velocidade da luz, até que você vai além do universo. Além do universo, você vai atravessar camadas e camadas de luzes. Vai passando por essas capas de luzes, adentrando uma camada dourada muito intensa que vai deixando a sua bola cheia de partículas douradas. E você vai além dessa camada dourada, chegando numa substância que parece uma gelatina, com todas as cores do arco-íris. Vai atravessando essa camada de gelatina, vai subindo, subindo, até que você chega numa nuvem rosa, e essa nuvem pink vai direcionando a sua bola direto para uma janela de luz branca. Chega perto dessa janela e entra por ela com a sua bola, subindo nesse espaço onde só tem uma luz branca, 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 intensa e perolada. Você vai subindo cada vez mais alto e essa luz vibrante de amor perfeito da criação, essa energia do sétimo plano que forma o próton, o elétron e tudo que há, vai diluindo a sua bola, tocando a sua pele, seus poros,
Eu quero que você sinta essa vibração do 7º plano, dessa luz branca, perolada como a neve, tocando cada célula. Você vai se expandindo nessa energia, que entra pelas moléculas, átomos e subátomos. Você se expande, expande, expande tanto nessa luz que se torna uma coisa só, com a luz branca do amor perfeito da criação. E você vai expandindo, sentindo essa vibração até que não tenha mais limite entre o seu corpo e essa luz. Então, nesse lugar, eu quero que você coloque numa frase: eu me sinto rejeitado por essa pessoa por causa disso. Constrói a sua frase. Por quem você se sente rejeitado? Por quê? Quando essa pessoa faz o quê? Por que que essa pessoa te rejeita? E agora eu quero que você se conecte bem com essa sensação. Visualiza quando isso acontece, os sentimentos que te vêm. Como que essa rejeição reverbera no seu corpo? Como que você se sente? Então, por exemplo, eu me sinto rejeitada pelo meu namorado quando ele quer dormir porque está cansado e não quer namorar comigo. Ou eu me sinto rejeitado pelo meu chefe quando ele valoriza o trabalho dos outros e não vê o meu. Então você tem aí a sua primeira rejeição. Agora eu quero que você visualize de novo quando isso aconteceu e se conecte com a sensação, onde isso te dói, como que você vai se sentindo. Toma um tempinho para se colocar nessa situação, dessa dor. E agora, eu quero que você suba mais alto na luz branca, mais alto, mais alto. Deixa essa energia vibrante se tornar uma coisa só com você. E você vai perguntar, fonte criadora de tudo que é, me mostra agora, com clareza, quando foi a primeira vez que eu vivi essa mesma sensação. Me mostra, Criador, quando eu me senti rejeitado por alguém por isso. Ou seja, quando eu me senti rejeitado por alguém porque a pessoa quis ir dormir, quis ir descansar e não me deu atenção. Quando eu me senti rejeitado por alguém porque essa pessoa elogiava os outros e não elogiava a mim. Você recria na sua pergunta, presta atenção. Essa razão pela qual essa pessoa te rejeita, você vai perguntar ao Criador, a fonte, quando foi que você se sentiu rejeitado por alguém pelo mesmo motivo, tá? Então, faça esse exercício. Se conecta com a razão que te faz sentir rejeitado. Claro que você está trocando o personagem, está trocando a situação, mas a motivação, aquilo que te fez sentir rejeitado. Quando que alguém não me deu atenção e eu me senti assim? Quando que alguém deu atenção para o outro e eu me senti assim? Quando foi? E provavelmente veio um momento na sua cabeça. Então agora você vai se conectar com essa rejeição base, que eu chamo de base de semente, onde isso aconteceu pela primeira vez. Vai buscando na sua mente com bastante honestidade. Às vezes é muito difícil a gente reconhecer que um pai pode ter machucado, que uma mãe, porque às vezes nós amamos tanto os nossos pais e não percebemos, mas
Às vezes foi só a sua criança que interpretou essa rejeição. Então busca onde isso começou pela primeira vez. Se foi um educador, um avô, uma avó, um tio, um primo, onde isso começou? E agora você vai voltar para aquela cena e você vai perguntar, né? Para que tá te servindo hoje em 2022, manter ainda esse padrão de ressentimento que começou lá atrás? Pergunta isso. Como essa rejeição que começou lá atrás te motivou até hoje? Desde que isso aconteceu lá, o que isso trouxe de positivo na sua vida? Vamos entender os ganhos. Nesse momento, o personagem da rejeição mudou. Pode ser que o seu namorado tenha virado a sua mãe, pode ser que a sua amiga tenha virado o seu avô. Então agora, repete aquela frase. Se você está com dificuldade de chegar, repete. Por exemplo, eu me sinto rejeitada pela minha mãe quando ela não vai no meu quarto me dar boa noite. Aquela rejeição do meu namorado pode ter voltado lá para minha mãe. Então, agora repete, eu me sinto como se você fosse a criança, eu me sinto rejeitado por essa pessoa, porque essa pessoa fez isso comigo. E você vai entrar em contato com a sensação daquela criança quando isso acontecia. E agora você vai perguntar como que aquela criança se motivou a partir disso. Essa rejeição lá atrás motivou como essa criança positivamente? Se tivesse alguma coisa de positiva, algum aprendizado, algum ganho, o que seria? E nesse lugar, pode ser que a sua motivação tenha sido um ressentimento. Pode ser que você tenha criado ali um ressentimento com essa pessoa. Se isso aconteceu, pergunta então para que esse ressentimento te serviu. Ele te serviu para te motivar, para te dar força, para estabelecer seu limite? Para que esse ressentimento te serviu? Ou para que essa rejeição te serviu? Será que quando você era rejeitada por essa pessoa, você recebia amor de outra pessoa? Será que quando você era rejeitada por essa pessoa se sentia culpada e te dava alguma coisa em troca? Tinha alguma vantagem em ser vítima? Ou algum aprendizado? Ou isso te moveu adiante? Quais são os aprendizados e os ganhos? Entenda isso. Então você vai comandar o Criador de tudo que é comandado, que eu já saiba a sensação de ter isso na minha vida. Eu já sei, eu já entendi esses aprendizados, eu já entendi esses ganhos, eu já sei estabelecer limites sem precisar ressentir, eu já sei mover adiante sem precisar de vingança, eu já sei receber amor sem precisar ser rejeitada. Eu já aprendo a me amar, a fazer por mim, sem ser motivado por uma rejeição. Eu quero que você vá comandando ao Criador
que você já tem essas coisas que você ganhou hoje sem mais precisar da motivação de uma rejeição, de um ressentimento, de uma culpa. Então você vai sentindo o Criador instalar isso em você. Como que você sente e visualiza isso? Sente como se fosse uma energia descendo em cada célula do seu corpo, da cabeça até os pés. É um download. É uma informação que vai chegando para o seu sistema, entrando em contato com a sua energia, trazendo uma nova energia. Então você vai comandar agora ao Criador que você seja levado ao útero da sua mãe. Criador de tudo que é comandado que eu receba amor perfeito, nutrição e proteção como se fosse um bebê no ventre na minha mãe. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Só imagina o útero da sua mãe, o momento da concepção e amor perfeito, uma energia cobrindo esse útero, essa nova vida que se forma. E eu quero que agora, recebendo esse amor perfeito, nutrição e proteção, que desce numa espécie de uma nuvem rosa brilhante e cobre todo esse útero, toda essa mulher que é sua mãe, eu quero que você visualize as suas células se dividindo, formando um zigoto, embrião, crescendo aquele bebezinho, o coração já bate, ele vai crescendo, 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 até que ele está pronto para sair. E tudo isso restaurando o que faltou de amor, nutrição e proteção. Eu quero que você visualize o seu nascimento e anjos benevolentes, e essa luz do Criador e anjos cantando em coro, protegendo, nutrindo o seu nascimento. Esse bebê nasce protegido, nutrido, amado. E eu quero que você veja todas as etapas da sua vida, da infância até os dias de hoje, como uma linha do tempo, recebendo essa nuvem rosa de compaixão, amor, proteção, segurança, até os dias de hoje e além. Que todas as minhas pequenas células estejam totalmente nutridas e reparadas, e que eu já tenha em mim a sensação de receber amor, nutrição e proteção, de ser digna e merecedora disso. Tudo que eu não pude receber nesse fluxo energético interrompido da minha mãe, que seja trazido agora. E eu quero que você visualize as energias saindo de você, são memórias, são fragmentos energéticos que vão saindo de você, que já não servem mais desses momentos de drama, de tristeza, vão subindo para a luz. E outros pedacinhos de energia de outras pessoas, tempos, espaços que estavam perdidas por aí, são limpas na luz e vão voltando para você. A sua energia está completa. Criador de tudo que é comandado que eu seja levado agora à minha pré-existência, a um momento que a minha alma, que sempre esteve junta, unida com tudo que há, destacou um pedacinho dela e mandou para essa vida, para ser eu, para ser esse avatar. Nutre essa alma, Criador, volta nesse momento e envia segurança, amor e proteção. E eu quero que você visualize a sua alma como uma bola de luz inteira, recebendo amor perfeito do Criador. O Criador é comandado que seja instalado no meu nível de alma, no meu nível genético, no meu nível central e no meu nível histórico, a definição
do amor perfeito, a definição do pertencimento, que em todos os níveis minhas células já saibam, minha energia já saiba, minha alma já saiba, a sensação de pertencer, a sensação de fazer parte, a sensação de ser uno com tudo que é, a sensação de proteção e de amor perfeito. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E deixa essa energia chegar em você. É comandado, Criador, que seja liberado do meu sistema agora toda a sensação de rejeição, de ressentimento, de culpa, de remorso, todas essas energias que estavam impregnadas do momento em que minha alma ou eu mesmo aqui me senti rejeitado. Libera tudo que tiver associado a esse drama, a essa dor, todos os fragmentos de alma que sejam limpos, purificados, devolvidos a quem e onde pertencerem, que os meus retornem limpos e puros, que as memórias flutuantes livres de tempo, eternidade e entre tempos sejam enviadas à luz, aquelas que não tenham mais função de aprendizado, e que toda a sensação, imprint que ficou em cada célula, em cada aspecto do meu ser, dessa energia intrínseca tão antiga de rejeição, seja liberada agora para o bem maior. Eu quero que você visualize como se fosse uma fumacinha mesmo, negra, saindo de você, desocupando espaço. Visualize essa energia indo para a luz, sendo transmutada. E uma luz branca voltando e preenchendo esses espaços vazios. Eu me reconheço nesse novo paradigma. Eu me reconheço com espaço livre para criar o meu futuro, sem ficar preso a rejeições, culpas, remorsos e ressentimentos passados. E imagina que essa luz branca vai te limpando como uma cachoeira de luz. Você se expande nessa energia de amor perfeito e pode abrir os olhos. Pessoal, eu não sei se foi possível para todo mundo aqui, né, pegar a rejeição atual, remontar a história, chegar na base e fazer todo esse processo, encontrar os ganhos. É um exercício complexo, é um exercício mais avançado de cursos. Eu quis fazer aqui de uma forma guiada, mas eu sei que tem pessoas que nunca fizeram. De qualquer forma, eu acredito que é um treino para a mente. Se não foi possível, tenta refazer. Mas se vocês conseguiram, que bom, Carmen. Ah, foi incrível, que legal. Então eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido limpar essas memórias, né? Entender que ninguém é vítima. Nossas almas escolheram esse tempo, esse espaço, esses desafios perfeitos para o nosso desenvolvimento. Ai, que bom, Silvânia. Foi, Glauci, que bom. Caroline, Carmen. Ai, que bom que vocês conseguiram. Fico muito feliz, muito feliz. Márcia. Eu fiz o possível para limpar todos os aspectos, mas é óbvio, né, que eu não tô conseguindo falar com cada um, não tô conseguindo testar as crenças com a cinesiologia, como a gente faz, mas eu acho que um pouco vocês com certeza pegaram, com certeza vai ter ajuda. Que bom. Eu quero deixar só uma imagem pra gente entender como é importante a liberação de tudo isso. Imagina que você tenha um escudo gigantesco para se proteger de um guerreiro. Você tem um soldado que quer te machucar. E você tem um escudo, e você tem capacete, e você tem uma arma na mão.
porque é sobrevivência. Esse é o seu ressentimento, é um escudo, um capacete pesados e uma arma na mão, que faz com que você fique o tempo inteiro a postos para se proteger de um mal que a sua mente criou e que possa te atingir. Então, é correto você estar armado para se proteger de um mal iminente? É. Mas e se esse mal for só uma ilusão? E se naquele momento você precisou se proteger, será que hoje você ainda precisa dessas armas todas? E o quanto de energia, de tempo eu dispenso, eu desperdiço para segurar toda essa armadura, né? Em que momento eu vou ter leveza? Em que momento eu vou dormir relaxado? Então, para você ter leveza, para você desarmar e ainda estar protegido, tem que olhar para suas crenças, tem que estar ligado com a fonte, tem que estar em equilíbrio, porque aí você vai poder se proteger, estabelecer seus limites, dizer não, sem precisar dos ressentimentos, sem precisar da rejeição. Você vai poder sobreviver sem precisar dessas coisas. E é isso que o Theta Healing propõe, e é isso que eu quis trazer para vocês. Espero ter conseguido ajudar, mesmo que de uma forma aqui virtual e geral, né? E oi, Roseli, querida. A live vai ficar gravada pra gente repetir, se Deus quiser, Shirley. Tô sempre tentando colocar gravada, tá? Porque é que às vezes o Instagram não permite. Não sei porquê, às vezes dá pau, mas todas as vezes eu tô tentando salvar. Gratidão imensa, ser abençoada, que bom, gratidão, pois saindo do mais recente deu lugar para limpar um pouco e abrir a autocura. Que bom, Roseli, tô com saudades suas, foi ótimo, fez muito sentido, que veio à mente, gratidão, que bom, sensacional demais. Ai, que bom, gente, tô muito feliz que vocês tenham conseguido. Zumira, querida, completo, sensacional, legal, né? Ai, que bom, gente, muito bom. Então, olha, compartilhem com quem precisa liberar aí ressentimentos, rejeições, remorsos e culpas. Voltem para assistir mais vezes. E é isso, estamos juntos. A gente se fala em breve. Quando tem live de novo, Lê? Eu acho que segunda, quarta e domingo, não é isso? A gente vai pôr agenda aí. Vai pôr agenda. Tá bom? Tem uns temas muito legais e a gente se vê. Beijo enorme. Arro!